está um anjo para trazer a bênção. Se ao meio do dia você para tudo e se liga no Senhor, e a tua fé é tão grande, naquele exato momento Ele dispensa o anjo para trazer a sua bênção. Se ao amanhecer do dia você invoca o nome do Senhor, lá está o anjo para trazer a sua vitória. Se caminhando na rua você está e vem um carro que Satanás já preparou, lá está o anjo do livramento na sua frente. Se você vai para o trabalho, seus filhos vão para a escola e Satanás já armou um laço, lá está o anjo guardando seus filhos. Então, irmãos, eles são nossos servos, eles nos servem porque o Senhor assim ordena a bênção ao nosso favor. Você crê nisso? Levante a mão e dê glória a Deus. Você já entende agora o quanto você foi escolhido a dedo? Quanto você é precioso para o Senhor? Só que Jesus, continuando, não ficou por aí. Agora aquele Senhor disse: olha, vai, chama aqueles que eu tenho escolhido a dedo. Primeiro tem essa lista aqui, ó, que é os nomes de ouro. E ele foi. Só que depois, diante de tantas as regalias que o Senhor nos oferece, um disse o quê? Oh, quem chorebastu de comana. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por esco. Ei, vem participar desse banquete. Não, Senhor, não vou não. Eu comprei um campo e preciso ir lá ver. E não posso ir. Ei, eu te chamei para sentar numa mesa, para ter serviçais dia e noite diante de ti. E quando eu te chamo para herdar o que eu te entrego, você diz para mim que não pode receber. Sabe o que é isso, Diácono Cristian? Quantas vezes estamos deixando de adorar o nome do Senhor por causa de um trabalho a mais, por causa de um dinheiro a mais? Quantas vezes foi nos entregue na nossa mão algo, Senhor, pequenino que fosse, e você, por um campo, por 10 euros ou 20 a mais, o que é que você disse? Não. Aspirar a igreja hoje não, vou ganhar 30 euros. Não, hoje não. Mas o Senhor ainda não para. Ele manda ir ao segundo. E o segundo também já lá tem uma desculpa. Chegou a visita na minha casa. Eu me casei, não posso ir. E a obra do Senhor está ficando por fazer. Vira para o seu irmão aí e fala assim: irmão, se você não fizer o que o Senhor tem para ti, Ele vai levantar outro. Você tem dúvida disso? Há um testemunho, irmãos, muito forte na minha vida que eu vou contar aqui hoje. Minha esposa nunca contou, mas eu vou contar. Alguns irmãos já sabem. O meu esposo se converteu uma semana antes de mim, porque eu não queria ser crente. Mas eu não era uma má pessoa, irmão. Eu só não aceitava. Achava que não era católica. Não ia muito à igreja, mas dizia que era católica. E não aceitava. Porque eu gostava, né, de sambar.
gostava de dançar. E não queria. Mas ele foi e aceitou Jesus. E eu acho que ele guarda com ele até hoje. O papelzinho dele foi, o primeiro pedido dele foi que o Senhor me salvasse. Glória a Deus. E uma semana depois, eu fui para a cidade que ele estava. E quando eu entrei por aquela porta, Jesus falou comigo. Eu larguei, segurei esse Jesus e nunca mais larguei. Aleluia. Só que não é só isso, irmãos. Um mês depois, o Senhor nos pegou daquela cidade e nos voltou à nossa cidade. Porque Deus disse que ali tínhamos sido humilhados, que há 4 meses ele estava desempregado. E o Senhor precisava exaltar ali. O Senhor então nos trouxe novamente para a nossa cidade, onde ele começou a trabalhar na Parmalat. Muitos anos lá ele trabalhou. E 2 anos depois que nós tínhamos aceitado a Jesus, com 3 anos batizamos, e 2 anos depois, muitos irmãos já conhecem, ele foi visitar uma igrejinha que chamava Igrejinha da Pedrinha. A Luciana sabe aonde eu estou falando. Irmãos, eram 7 crianças que o pastor tinha. Acho que o maior tinha 11 e o menor tinha 2. Só para vocês terem a ideia. A irmã dava banho nos irmãos 5 horas da tarde, para 7 horas começar o culto. Quando chegava às 7 horas, o primeiro banco da igreja estava lá, né? A turma do perigo, enfim. Já, né? Correndo, ranho assim. E os tênis já tudo amarrado. E a igreja que congregávamos, a irmã também sabe disso. A glória de Deus, né? Deus sempre traz um para não dizer que a gente está mentindo. Eu posso dizer que, não sei hoje, mas por muitos anos foi a igreja mais bonita da minha cidade, que é a Metodista do Brasil. É um templo muito bonito. Hoje em dia tem a Assembleia de Deus, que está mais bonita. Mas na época, irmãos, era uma igreja lindíssima. E meu esposo sentiu no coração de visitar essa igreja. E ali ele foi. E com o passar do tempo, pronto, fomos para lá, né? E ali unimos aquele ministério. Sem revolta, sem rebeldia. Tá, irmãos? Tudo muito bonitinho. Saímos da Metodista, porque Deus tinha um plano. E eu me lembro como se fosse hoje, mas tinha alguns dias que tínhamos unido lá. E o pastor daquela igreja, que era um carioca, era, não é? Pastor Manel Canela de Fogo, era o nome dele. Só pra você ter uma ideia, tá? Esse pastor que era o pai dos Firifim lá. Então, irmãos, ele chegou e falou assim, irmão Mário e irmã Devânia, tem uma igreja lá em Ariquemes, que é uma cidade vizinha nossa, que está precisando de alguém para ficar lá na frente. Os irmãos não querem ir. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, pastor. Irmãos, eu vi o pastor, irmãos, com os meninos com a roupa toda rasgadinha. Eu vi o pastor morando nos fundos da igreja, e a igreja em cima de uma pedra, num cômodo só, com 7 filhos. E eu olhei aquela situação, eu sempre trabalhei desde nova, minha mãe nos criou viúva, mas graças a Deus nunca tive falta assim de nada. Então eu nunca fui e vi aquilo, aprendi a trabalhar muito cedo, comprar minhas roupas, levar a minha vida. E quando eu vi aquela situação e aquele pastor chegou oferecendo aquilo para nós, eu falei, não, pastor, isso não é para nós, não. Isso é para você, pastor, que já está acostumado a sofrer. Mas assim, irmãos, nunca fui rebelde, tá? Conversando eu disse isso. Eu falo assim hoje, porque hoje eu sei que naquela época eu era arrogante. Mas quando somos arrogantes, nós não nos vemos o que somos. É por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Porque Ele traz à tona aquilo que você não quer ver. Aleluia! É por isso que Deus muitas vezes usa o profeta, dá de dedo no seu rosto, na sua face e diz, olha, você precisa se consertar, porque você não consegue ver o quanto você é duro. E eu era muito dura. E essa parábola, quando o Senhor me deu ela, alguns dias atrás o Senhor me fez lembrar do que eu era.
E naquele momento eu falei, não, pastor, o que é isso? Não, misericórdia. Não, pastor, muito obrigado. Não. Eu não conseguiria viver da maneira que o senhor vive, pastor. Porque era muito sofrimento, irmãos. Mas para a glória do Senhor Jesus, se eu sou o que sou hoje, é porque eu olhei para aquela família e quis seguir o exemplo. E começamos a ajudar, a fazer compra para aquela família, ajudar como a gente podia. Só, irmãos, que quando Jesus tem uma obra e conhece o seu coração, quando Ele te escolhe e que você coloca à disposição e de uma maneira ou de outra Ele faz. Naquele momento, irmãos, eu fiz como essa aqui, olha, que fui chamada para o banquete, mas por um tostão eu não quis assentar naquele banquete. Porque eu tive medo, porque eu olhei as dificuldades, porque eu não conhecia ainda um Deus que nos sustenta de dia e de noite. Aleluia! Passado alguns dias, aquele pastor foi embora. Não vem ao caso. E o pastor presidente que já esteve pregando aqui, o pastor Elias, chegou naquela cidade, olhou para nós e falou assim: irmão Mário, aconteceu um problema com esse pastor e eu preciso deixar alguém à frente da igreja e hoje eu vou fazer uma reunião. De novo, irmãos. A segunda resposta do meu esposo para o pastor foi: pastor, eu estou querendo ir embora para Minas Gerais. Que a Graciele também está aí, sabe? Que os irmãos dele tinham um mercado lá. E o irmão dele queria dar um mercado para ele tomar conta. Mas não era nosso plano. Mas só para sair dali, né, irmão? Que é a situação. Eu não posso ir não, que eu me casei. Eu tenho que agora cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Eu tenho responsabilidade. Eu não posso sair que nem uma doida ou um doido por aí, dizendo que Jesus salva e cura, e deixar a minha família perecer. Esse é o primeiro pensamento do crente medroso, viu? É. Essa é a primeira desculpa do crente que não quer compromisso sério com Jesus. Essa é a primeira desculpa do crente que quer dizer: estou sempre cansado e hoje não posso ir. O amanhã chega e Satanás coloca outro empecilho. Aí Jesus vai chamar